Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Olá, seja bem-vindo a mais um podcast, A Mente Empreendedora, a mente que visa entender a mente do líder do futuro. Eu sou William Câmara e hoje eu estou aqui com a Bianca Provedel, que vai trazer alguns insights aí sobre negócios, sobre informações. Bianca, não apresentei o teu cargo ainda, onde você é, que eu quero que você se apresente aí brevemente, dizendo o que você faz e um pouquinho da sua trajetória aí. Tudo bem? Tudo ótimo. Olá, William. Olá a todos. É um prazer estar aqui. Obrigada pela oportunidade. É muito bacana a gente poder conversar sobre empreendedorismo, sobre mulheres na liderança, né? E sobre tantos temas aí que a gente sabe que motiva e que inspira todos. Bom, eu trabalho no Instituto Ronald McDonald. Eu sou diretora executiva do Instituto Ronald McDonald há 19 anos. Eu escolhi me dedicar à causa do câncer infanto-juvenil, a trabalhar no terceiro setor. Então, o Instituto Ronald ele tem por missão promover saúde e qualidade de vida para crianças e adolescentes antes, durante e após o tratamento do câncer infanto-juvenil, aumentando com isso as chances de cura no país e também permitindo que possa haver uma melhor qualidade de vida após a cura. Então, a gente cuida de toda a jornada da família antes, durante e após o tratamento, oferecendo tudo o que precisem. Legal, Bianca, uma trajetória aí. Imagina, você está 19 anos aí, é muito 19 anos, 19 anos. Não Quando o dá terceiro setor ainda era algo assim, quase que ninguém conhecia, né? Falava-se muito mais de filantropia do que de impacto social, do que de terceiro setor. Então, ainda numa época muito mais com olhar assistencial do que com olhar mesmo de negócio social. não dá para falar que você está ali só por uma questão momentânea. Não, você está há 19 anos, então você acredita muito no propósito, na causa e no impacto que isso causa na sociedade. Então, parabéns aí pela missão. Mas eu quero investigar um pouquinho mais da Bianca, assim, né? A gente já vai falar um pouco mais sobre negócio, tem umas perguntas interessantes aqui que podem trazer. Antes de entender a causa o propósito, né, profissional que você segue, quem é a Bianca, né? Se eu te perguntar assim, quais foram as duas qualidades que te permitiram ficar nessa jornada que você construiu ao longo desses 19 anos, ou de toda a sua carreira profissional, né? Quais são as duas qualidades, as duas condutas profissionais que você sempre teve com você e que fizeram com que você estivesse onde você está hoje? Bom, eu acho que uma delas é gostar e saber se relacionar bem com pessoas. Então, eu acho que relacionamento, transitar em diversos ambientes, em diversas situações, situações mais conflituosas, situações mais tranquilas, você conseguir navegar por esse mar e construir relações duradouras, genuínas, verdadeiras, se importar, né, com essas relações e cultivar relações, eu acredito que tenha sido fundamental ao longo de toda a minha trajetória. A outra que eu diria, eu acho que é resiliência, né? Resiliência para você poder, principalmente quando a gente fala de terceiro setor, mas eu acho que resiliência para a vida. Não desistir, saber seguir mesmo diante dos desafios, saber pensar em outros caminhos para sobrepor os desafios, né? Ter aquela capacidade de levantar, mesmo quando tudo parece que está olhando, que parece que vai dar errado, você acreditar, mas você persistir, você adaptar, mas você não desistir. Então, acho que são duas características que eu acho que eu tenho bastante forte em mim e que eu acredito que tenham sido aí os maiores propulsores durante essa trajetória profissional. Quando a gente fala de trabalho, né, de trabalhar, as pessoas às vezes confundem socialização, habilidade de você se socializar com habilidades de relacionamento. São coisas muito Exato. diferentes. Socializar é uma coisa de curtição, você foca no lado bom, naquela coisa que é divertida. Agora, quando você fala de relacionamento, é relacionamento para trabalhar até nas situações difíceis. Ter habilidade de relacionamento é você lidar em situações de crise, não quando tudo tá bom. Porque lidar quando tudo tá bom, todo mundo consegue. Você tem que estar muito estragado, muito bagunçado mesmo para estragar quando tudo tá divertido, né? Mas no dia a dia de trabalho tem crise, tem desafio. Tem pessoas que elas não entendem o grupo ou o propósito do grupo, né? E você lidar com pessoas que são muito focadas em si e não aceitam opiniões alheias,
exige muita habilidade para você conseguir fazer aquilo acontecer, né? Então, é uma habilidade que, para construir relação verdadeira, um relacionamento genuíno, ainda mais no terceiro setor, porque não se trata de vender algo, né? Você não está tentando vender algo, mas sim uma ideia, né? E sim uma oportunidade de alguém conseguir tal coisa. Então, exigem elementos aí interessantes, aí, campanhas interessantes para poder vender essa ideia, né? E com relação à resiliência que você falou, que é uma outra qualidade que a gente gosta muito de captar aqui nos empreendedores, e curiosamente, nas últimas 3 ou 4 entrevistas, todos eles trouxeram o aspecto da resiliência, né? Um elemento aí que é algo que trabalhar com coisas fáceis é moleza. Você tem que estar acordado todo dia disposto a enfrentar um desafio, né? E recentemente surgiu um estudo, não é tão recente esse estudo, mas ele ficou mais crível, né? Nos últimos meses, sobre uma área do cérebro que pessoas mais resilientes têm mais desenvolvida. É uma área do cérebro que você treina a fazer todo dia uma coisa difícil, que não é confortável, que ela é desafiadora. E, por exemplo, os atletas de performance têm, executivos têm isso, e pessoas que não têm hábitos muito claros, são mais procrastinadoras ou preguiçosas, têm essa área muito encolhida, né? Pessoas que estão acima do peso, então é diminuída. E pessoas que têm resiliência para fazer o que tem que ser feito, ou seja, elas vencem aquele desafio, elas topam fazer aquilo que não é confortável, elas têm essa área mais ampla, né? Então é uma qualidade que é treinável, né? Tem gente que já tem, mas já treinou desde a infância, já consegue se apoiar nisso com habilidade, né? Mas é uma área treinável, né? Então com certeza você treinou isso no seu dia a dia. Eu acho que faz bastante sentido. Eu não conheço esse estudo, mas eu acho que faz bastante sentido. Primeiro, eu acho que assim, às vezes a sua própria trajetória de vida te exige isso, né? Você se adaptar a diversas situações, diversos ambientes, quando você é posto, né, muito nesse tipo de situação desde a infância. Então, eu acho que tem algo que às vezes já estimula e faz com que essa pessoa tenha uma predisposição maior, né, à resiliência. Existem pessoas também que têm uma flexibilidade cognitiva e emocional que também faz com que a resiliência seja mais fluida, não é algo tão sofrível, né? Ou seja, aquelas pessoas que são muito preto no branco, é certo ou errado, né, que são muito rígidas, até na forma de pensar, elas tendem a ter uma dificuldade maior de exercitar a resiliência. É óbvio que é exercitável, mas vai exigir mais, né, da pessoa trabalhar dentro disso, trabalhar com a frustração, trabalhar até mesmo a frustração como um propulsor para você pensar em novas formas, para você não desistir. Então, e eu acho que você, à medida que você, né, eu trabalhei antes de ir para o terceiro setor, eu trabalhava com assessoria e trabalhei com rádio, né? Eu também sou formada em jornalismo, minha primeira formação é em jornalismo, então a gente trabalhava como repórter. O repórter, ele está com um imprevisível todo dia, toda hora, ele está sempre sob pressão, porque é pressão do tempo, é pressão do ambiente, é pressão do imponderável, é pressão do inesperado, porque você trabalha com factual, e esse factual você não planeja. Então, inerentemente, você tem que exercitar essa sua capacidade de adaptação e de resiliência de que, né, cada dia é um dia diferente daquele outro, mais difícil, mais fácil, mas você tem que trabalhar muito essa versatilidade. Então, eu acho que isso também ajuda a você estar mais predisposto e mais apto a exercitar essa resiliência no seu dia a dia, né? Então, acho que tem vários fatores aí que conjugam e que comunham aí para que isso possa acontecer, né? Os ambientais, as predisposições já de uma estrutura cognitiva inerente ao indivíduo, e aí eles vão se combinando e a gente vai, né, trabalhando em cima disso. Mas eu acho que hoje estaria entre os soft skills mais importantes para você trafegar aí, seja no mundo do empreendedorismo, no mundo executivo e até na vida, né? Eu acho que na vida, mas na vida você ainda às vezes escolhe situações mais fáceis ou mais difíceis, às vezes você não tem essa oportunidade de escolher, mas quando você fala aí de posições de liderança, de posições executivas ou de empreender, a resiliência ela talvez seja aí o primordial para você poder falar de outras competências também, né? Mas é essencial até para a sobrevivência.
Legal que você trouxe isso como uma base, você deu uma boa explicada como é que você constrói resiliência dentro de você. Tem a ver, tá ligado à flexibilidade cognitiva, essa versatilidade, essa predisposição a se exercitar, né? Porque você tem, todo dia você tem a chance de exercitar ou não, né? Isso vai te tornar mais resiliente ou não a médio e longo prazo, né? Então você escolheu exercitar, você se colocou em situações para isso, né? Bianca, hoje você lidera pessoas, certo? Você Uhum. lidera um time, aí, não sei de quantas pessoas exatamente, mas qual que é o teu maior desafio hoje na gestão de pessoas? Bom, eu lidero hoje no meu time direto, que está dentro do Instituto. O nosso time tem 25 pessoas, mas quando a gente olha os programas que nós lideramos, né, e que a gente faz a coordenação a nível Brasil, a gente estaria falando aí de um grupo de 150, 200 pessoas, que estão dentro dessa liderança, porque o Instituto responde pela operação, né, da nossa matriz aqui no Brasil. Então, eu estando à frente dessa gestão, eu estou respondendo por essa operação hoje no Brasil. Eu acho que o maior desafio que a gente hoje enfrenta é o conflito intergeracional. Eu acho que nós temos aí, né, pessoas de diversas faixas etárias, mas não é pela faixa etária, é pela vivência que essa faixa etária traz, e principalmente uma vivência desde uma construção de vida até uma vivência dentro do ambiente de trabalho. E aí a gente tem, né, esse grupo que tem um nível de resiliência alto, que sabe trabalhar sob pressão, que entende que lidar com frustrações faz parte do dia a dia, né, que tem aquele compromisso com a entrega do resultado, que entende que o seu resultado impacta diretamente, no nosso caso, na vida de pessoas, né? Então tem aquele nível de comprometimento, de engajamento, e ao mesmo tempo você tem uma geração, né, muito jovem, de que a gente está falando aí de uma nova geração que chega com uma nova bagagem, né? Com, ao mesmo tempo que tem uma visão incrível de mil coisas simultaneamente, de tecnologias, de inteligência artificial, né, que tem essa questão da inovação no DNA, que é fundamental para o avanço das empresas e dos negócios e da vida, tem, às vezes, uma baixa capacidade de resiliência e uma baixa capacidade de lidar com frustrações, com mudanças de curso. Então, uma resposta, às vezes, a uma frustração, né? Você, dependendo de como você traz um feedback, isso pode ser altamente destrutivo, né, para uma geração que não está acostumada a receber feedbacks que não sejam só elogios, que não sejam só apoios. Então, eu acho que o conflito intergeracional, da gente entender a forma de pensar da nova geração e usar todos esses assets e todos esses recursos que são extremamente potentes. Então, às vezes, a gente tem essa dificuldade de entender não só a velocidade, mas a diversidade e a pluralidade, né, de pensamento que eles trazem, e eu acho que isso é fundamental para o futuro do mundo. Eu acho que eles têm muito a aprender com as gerações também mais experientes, que é essa questão de sustentação dos projetos, de continuidade, de consistência, né? E eu vejo essa geração com uma dificuldade, às vezes, muito grande de ter consistência. Então, põe toda uma energia num projeto, daqui a pouco aquilo dali foca noutra coisa e larga aquilo de mão. Então, essa consistência, o compromisso com o resultado final, essa como reagir a essa questão do feedback, de um ambiente que nem sempre é o ambiente mais, como você disse, né, mais perfeito possível, mais gostoso possível, que conflitos existem e que são positivos e que são produtivos para todo mundo crescer. Então, é uma geração que não está acostumada a lidar com frustrações, com conflitos, e essa capacidade de resiliência precisa ser exercitada e pode ser muito aprendida com as pessoas mais experientes. Então, eu vejo que esse conflito intergeracional de administrar expectativas, de conciliar e de conflitos e de aproveitar os potenciais, talvez seja hoje, como líder, o que eu mais vivencio de desafio aí e nas mais diversas áreas. E é um desafio real, tá? A gente aqui na Upskill ela provê treinamentos de liderança, desenvolvimento de liderança através de mentorias um a um com líderes, né? Então, às vezes o líder ele tem um treinamento de hard skills dentro da empresa, mas não tem uma mentoria de soft skills dentro de uma plataforma,
com inteligência artificial, tecnologia, dados para mostrar a evolução dele, né? E esse é um desafio muito comum com os líderes que a gente atende, né? Como liderar pessoas de gerações diferentes, porque isso acaba criando micro conflitos internos, né? Por visões diferentes, por propósitos diferentes na parte pessoal, mas juntos, quando a gente está trabalhando, a gente tem um propósito profissional. E isso tem que mudar o jogo. Então, em aspecto, como que a gente solucionaria isso, né? Essa volatilidade percebida na geração mais nova, ela tem qualidades. Ela tem esse lance, como você trouxe, de inovação, essa pluralidade, esse domínio da tecnologia. Isso são coisas muito interessantes que se complementam, né? Mas essas diferenças, elas vão criar pequenos conflitos ali, né? Eu estava conversando hoje com um líder sobre como é bom deixar as regras claras logo no início, já saber que vai existir esse pequeno conflito e como que a gente vai lidar com isso, né? A gente tem o mesmo propósito junto, a gente tem valores alinhados, então trazer essa colaboração de forma mais clara no dia a dia, que nós preferimos conflitar rapidamente para solucionar rapidamente isso e seguir na direção do que tem que seguir, né? Mas é um desafio real, Bianca, então não é só você não está sozinha nessa, tá? É um desafio que existe, é comum. Muitas empresas nos contratam para ajudar, principalmente empresas de tecnologia, porque você vê muitas pessoas novas trabalhando aí com times grandes de tecnologia e o líder de tecnologia ele fica de cabelo em pé, porque hoje é tudo muito volátil, entende? Essa falta de compromisso que você listou, essa falta de capacidade ou de consistência, cara, se não tiver tudo perfeito para mim aqui nesse trabalho, migra para outro imediatamente. Só que você perde muita coisa, você perde construção de relação, você perde linha de aprendizado. Toda mudança para o cérebro, ela exige uma capacidade de adaptação, que é bom você treinar, mas não pode ter um excesso disso, né? Senão o seu cérebro entende que você não tem uma base. Então, tem alguns custos nessa mudança rápida, né? Essa mudança constante, né? E eu acho que, por exemplo, a gente tem aí uma geração que às vezes tem esse afã de um crescimento profissional meteórico, né? Então, eles acham que eles entram hoje como assistente, que amanhã ele já tem que ser gerente. Isso eu estou falando em termos de cargo, mas eu estou falando assim, esse crescimento. E, às vezes, essa falta de constância e ficar pulando, então não está perfeito aqui, eu vou para outro. Nenhum vai ser perfeito. Mas até que ele entenda isso, ele já passou por tantos lugares que ele acabou não conseguindo construir a trajetória profissional que ele poderia, com o potencial que ele tem, porque ele não conseguiu ter consistência em lugar algum. Isso eu vejo muito fortemente. Às vezes você vê assim um jovem que você vê e fala assim, nossa, que potencial. Só que as escolhas em função dessa impaciência de entender que as coisas não são meteóricas ou na velocidade da tecnologia que ele foi criado, né? E que as coisas não estão num clique, faz com que fiquem pulando, e aí não se fixe em lugar nenhum. E daqui a pouco você vai ver que 5 anos se passaram e ele está sempre recomeçando. E em 5 anos, se ele tivesse talvez tido um pouquinho mais de paciência, ele talvez já estivesse mais próximo de onde ele gostaria. Então, aí você fala assim, caramba, será? E aí você, né? Aí quando a pessoa entra numa seleção e aí tem a questão de currículo, ele acaba caindo numa pessoa mais experiente, que às vezes não olha aquilo como uma coisa tão positiva, porque todo mundo contrata querendo o quê? Alguém que te ajude a levar o negócio para frente, com quem você possa contar, com quem você possa construir, desenvolver. Então, quando você começa a ver que não para em lugar nenhum, você fala assim, poxa, mas eu também não quero ser mais um nessa lista. E aí, às vezes, perde boas oportunidades porque, né, tiveram um excesso de ansiedade, de afã de querer tudo num tempo imediato. Esse imediatismo do jovem é algo que é óbvio, é natural da juventude, mas que está tão acelerado, talvez, por essa questão da tecnologia, que faz com que, às vezes, ele próprio retarde o processo dele de crescimento profissional e nem percebe. Entender o timing, né? As habilidades humanas, elas não mudam num clique, elas são construídas, elas são condicionadas, né? Elas têm um tempo de amadurecimento. Você não confia imediatamente numa pessoa, você precisa de um tempo, né? Você não confia imediatamente na capacidade profissional de alguém, você precisa de um tempo, né? Então, é um bom conselho para quem da nova geração nos ouve, né? A parte humana, ela não é que ela é lenta, né? Ela exige, ela tem um tempo para que a coisa se amadureça, não vai ser num clique, né?
Então, isso pode ser ruim, né? No nosso framework de habilidade de relacionamento, a gente trabalha algumas 4 dimensões, né? Uma delas é empatia, a segunda delas é o timing das relações. E às vezes a gente erra no timing, a gente não entende o timing do outro, ou o nosso timing está mais rápido ou mais lento, e aí a comunicação não acontece e não existe um ganho, né, comum ali, né? Sempre um ganha mais, o outro perde um pouco mais, e a coisa não é boa para os dois lados, né? Numa relação tem que ser bom tem que ser bom para os dois lados ali, tanto para quem está liderando quanto para quem está sendo liderado. Então esse é um desafio bem interessante. É legal saber que você tem consciência disso e consegue lidar com ele no dia a dia, né? Sempre que a gente A já gente tenta, nem sempre a gente consegue, mas a gente tenta fazer o melhor para aprender todo dia, para lidar um pouco melhor a cada dia, né? Você sabe, Bianca, quando você tem consciência, a maior parte das pessoas tem uma consciência muito limitada do negócio. Você descreveu agora muitas dimensões do desafio. Então quer dizer que você já tá conseguindo resolver o desafio, sabe? De alguma forma você já está com muito mais habilidades de quem nem tem essa autopercepção, essa percepção real do desafio, né? Então acho que essa que é uma grande qualidade do líder. Identificar rapidamente que você está com o desafio, entender aquele desafio para que você já não caia mais naquele buraco daquele desafio que atrapalhe você, que faça você perder tração, né? Faça a empresa perder tração, né? Bianca, legal entender o seu maior desafio hoje como gestora de pessoas, né? Como líder, né? Como tá, né, um cargo executivo aí nessa organização. E agora, vamos falar um pouquinho dessa parte do terceiro setor, que é uma parte que ela me chamou a atenção, me pegou aí como curiosidade. Assim, eu sou fã do capitalismo, eu gosto da razão social, né? A gente cria uma empresa, a gente funda uma razão social para existir, né? Ou seja, uma empresa, seja qualquer que seja a sua atuação, né? Ela tem uma razão social, não é uma razão pessoal. Senão você trabalharia só como pessoa física e estava tudo bem. Mas eu fundo uma empresa porque ela tem um efeito, um motivo social para existir, né? Eu gosto desse pensamento. E mesmo no capitalismo, toda empresa tem. Uma empresa upskill, ela visa criar uma nova geração de líderes que estão atentos não só à performance, mas também à humanização. E usam a humanização, a importância das relações humanas para ter mais performance, para entregar mais para a sociedade, né? E você está frente a uma instituição que tá entregando mais qualidade de vida a pessoas que têm um câncer, né, nesse sentido. E de onde surgiu esse interesse? Como é que você caiu aí? Conta pra gente. Bom, na verdade, eu falo, né, até recentemente eu participei de um livro chamado Mulheres no Terceiro Setor, que eram aí histórias de várias mulheres, várias executivas que estão à frente de organizações de terceiro setor e que a gente contava um pouquinho da trajetória, né, da nossa trajetória até aqui e também alguns conselhos e algumas visões sobre o terceiro setor. E eu falo que o terceiro setor, na verdade, me escolheu, né? Não fui eu que escolhi o terceiro setor. Na verdade, eu sempre tive esse afã, essa vontade de trabalhar em prol do bem comum, né? E aí, quando você fala de razão social, eu acho que o terceiro setor, ele nasce e vive para a razão social, né? Então, eu acho que ele traz aí esse componente aí na sua essência, no seu dia a dia. Então, eu trabalhava, como eu falei, né, na área de comunicação, na área de assessoria, e aí fui convidada para integrar o time do Instituto, para formar a área de comunicação dentro do Instituto. E quando eu entrei dentro do Instituto, e eu me apaixonei pela causa, eu me apaixonei pelas histórias, eu me apaixonei pelas pessoas pelas quais e para as quais a gente trabalha, e aí entendi que a gente tinha muito ainda o que fazer dentro dessa área, dentro dessa causa. E aí, então, foi quando eu assumi a campanha do Mac Dia Feliz, que é uma das principais campanhas de arrecadação do terceiro setor, né? Então, e quando a gente fala de criança e adolescente com câncer, é a maior campanha hoje do Brasil, que traz esses recursos e que suporta. E eu acho que o grande bacana do terceiro setor essa possibilidade de articular com todos os setores da economia. Então, a gente entende o viés, né, do governo, a gente entende o viés da iniciativa privada, e é como se a gente fizesse a ponte entre os dois setores e a sociedade, né? Então, tanto que a gente fala que o terceiro setor, né, são organizações da sociedade civil. Então, nada mais é do que você trazer
os ingredientes, ou você trazer as políticas, trazer as práticas, trazer as necessidades e fazer essa articulação com o governo para prover, para melhorar, para trabalhar em políticas públicas, para trazer recursos, para garantir os investimentos. Então, tem toda uma agenda aqui para mudar coisas que precisam ser mudadas e também trazer para a iniciativa privada soluções para uma sociedade que vai ser consumidora dela, né? Então, ou seja, você trazer soluções, você trazer propósito, você trazer engajamento e você trazer também recursos e apoio dessa iniciativa privada e juntar tudo isso e entregar para quem? Para a sociedade geral, que é quem precisa, né? Então, acho que o terceiro setor, ele é esse grande elo de conexão entre os outros setores. Então, quando eu entrei, não se falava em terceiro setor, se falava muito em filantropia, que era muito aquele sentido de dar sem esperar nada em troca. Então, era muito mais focado na benevolência, na doação, na empatia, mas numa empatia muito mais por pena, por dó, do que por necessidade de empatizar com alguém que necessita e transformar a vida daquela pessoa para melhor, né? Então, uma empatia muito mais eu estou aqui e o resto está aqui, né? Então, como eu vou fazer, como eu vou doar, vou ser bom, né? E muito mais vinha, e quando você se conecta com o capitalismo, muito mais para aliviar a minha culpa ou aliviar porque eu estou muito bem sucedido, ou porque a minha empresa está performando muito bem, ou porque eu gero algum tipo de prejuízo, né? Algum tipo de impacto negativo na sociedade com a minha operação, então eu uso isso meio que para compensar. Então, ela surgiu muito com essa ideia né, era vista muito como essa ideia de vamos diminuir aqui a nossa culpa por ter demais e o outro não ter nada. E aí, ao mesmo tempo, né, eu acho que a evolução disso foi mostrar que você não vai continuar tendo o que você tem se o outro continuar não tendo nada. Esse desequilíbrio, ele não é sustentável a longo prazo. Então, em algum momento, você vai ser afetado, seja por uma condição de violência, seja por uma condição de uma catástrofe climática que vai chegar em você. E vai chegar em todos nós. Então, não adianta mais eu fechar os olhos e fazer aquilo só para aliviar a culpa. Não adianta mais a empresa fazer aquilo dali só porque está performando muito bem e eu tenho que ter a minha comunidade no meu entorno apoiando a minha operação. Não é mais só isso. Nós todos temos responsabilidades e compromissos com o mundo que a gente quer para o futuro. Seja os três setores. E que a gente não vai conseguir fazer isso sozinho. Nem a iniciativa privada vai conseguir fazer isso sozinha, porque tem coisas que ela depende do governo e depende da sociedade civil. Nem o governo vai conseguir fazer isso sozinho, porque é um nível e uma escala que ele não vai ter força e nem recursos para isso. E nem a sociedade civil, o terceiro setor, vai conseguir fazer isso sozinho. Então, eu acho que um grande pilar que trouxe essa mudança foi principalmente se pensar num desenvolvimento sustentável a longo prazo. E quando a gente começou a debater isso a nível global e tivemos aí os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e compromissos públicos dos países do mundo inteiro com objetivos comuns, focado em 17 pilares, né, que hoje são os pilares que compõem aí os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e um tempo que é 2030, ou seja, eu tenho compromissos que nós identificamos que esses são os mais gritantes diante aí do mundo que a gente construiu. Precisamos ter compromissos públicos em que nós todos caminhemos para melhorar esses indicadores nessas áreas e nós precisamos fazer isso num prazo de tempo X, porque senão, às vezes, algumas coisas podem não ter mais um ponto de retorno. Então, eu acho que essa discussão global trouxe para o terceiro setor um ganho muito grande de, profissionalismo, 2, entendimento que a gente não é simplesmente uma instituição coitadinha que precisa de doação, mas que nós temos um papel determinante na transformação social e no desenvolvimento sustentável, e que nós somos importantes aliados dos demais setores. Então, isso permitiu com que a gente tivesse muito mais ampliação de investimento, muito mais ser chamado para as discussões e para buscar soluções, e permitiu que a gente tivesse voz também para mostrar caminhos na busca dessa solução conjunta. Então, voltando à sua pergunta, eu entrei por acaso, entrei para cuidar da área de comunicação, me apaixonei por uma causa
entendi que essa causa podia muito mais, e ainda pode muito mais, e coincidiu de ser um momento em que o terceiro setor ganhou também um outro protagonismo dentro do campo das discussões e dos diálogos e das conversas com os outros setores, né? E aí a gente passa a falar hoje não mais de filantropia, mas a gente passa a falar de impacto social. Então, de fato, você traz resultados mensuráveis, e isso fez com que a gente tivesse que se profissionalizar, trabalhar com dados, utilizar tecnologia, trabalhar com inovação, né? Buscar soluções alternativas. Então, tudo isso porque a gente tem que fazer um grande impacto com um orçamento muito enxuto. Buscar e trabalhar em cooperação, que é coisa que nem sempre é fácil dentro do universo, né, das empresas, elas se veem muito mais como competidores do que como parceiros. Dentro do terceiro setor, a gente não tem isso, nós somos parceiros, a gente trabalha cooperativamente, colaborativamente, porque a gente depende dos outros, né? Então, eu acho que a gente traz um pouco dessa reflexão sobre qual um novo modelo de negócio possível para o mundo, que não seja nem tanto ao mar, nem tanto à terra, mas que a gente catalise o melhor de cada um e gere aí um novo caminho para a sociedade. É legal você trazer isso, porque você deixa eu adorei a sua diferenciação entre filantropia e terceiro setor. Porque você sai de uma posição reativa, né, e entra com uma opção muito de influência, né, de chamar a Claro, atenção. Tá? Não existe só dois caminhos, pode ter um terceiro caminho que todo mundo vai ganhar com isso, né? E observando, ouvindo a descrição que você deu aí dos seus desafios, tem muita habilidade de relacionamento que é necessária, tem muita cooperação, você tem que mostrar, não basta ser honesto, né? Você tem que mostrar que você é honesto, tem que parecer honesto também, né? Não adianta só ser, porque o que não falta é gente querendo colocar a mão em quem está fazendo um trabalho bem feito, né? Se quer ter certeza se o seu trabalho está bem feito, veja se tem alguém falando mal. Tem alguém falando mal, pronto, quer dizer que você está fazendo um trabalho bem feito. Pode confiar que tá certo, que tem alguém querendo roubar o seu palco ali, né? Então é interessante ali. E, Bianca, uma pergunta que eu sempre faço aqui para quem vem no nosso podcast, o trabalho hoje, ele está em processo de mudança, né? Cada vez mais as pessoas, acho que depois da pandemia isso trouxe chamou a atenção de algumas pessoas, né? De o trabalho feito não só pelo trabalho, para realizar algo, para ter um impacto social, para ter um impacto financeiro, né? Mas também como realização do ser. Então, eu quero trabalhar porque isso me realiza. Eu gosto de uma frase de um amigo que ele fala que o trabalho é a brincadeira do adulto. O Gustavo Sutti, que é um grande, ele tem um conselho compartilhado, algo muito inovador na área de conselhos de empresas, de médias e grandes empresas. E ele fala, a gente tem que se divertir trabalhando. Então, assim, não pode ter elementos que atrapalhem o prazer de trabalhar, de trocar, de crescer junto, sabe? Um empecilho emocional, uma egotite, isso não deve existir. A gente está aqui se divertindo, então vamos se divertir, como uma criança se diverte brincando, né? Então, pensando em olhando todos os seus desafios, eu penso, né? A gente está com um tsunami da inteligência artificial chegando aí, né? Eu sempre falei onda, né? Mas um entrevistado recentemente falou, isso não é uma onda, isso é um tsunami. Não tem como voltar. A inteligência artificial vai substituir muita gente, vai mudar a forma que a gente trabalha no dia a dia, e se ela não fizer parte do seu dia a dia de trabalho, fique atento, porque isso pode ser um grande alerta para você. Como é que você vê a inteligência artificial ajudando, ou atrapalhando, ou inovando o teu setor, o Instituto Ronald? Como é que você vê a inteligência artificial na tua área de negócios? bom, eu também acho, né? Acho que é um tsunami. Acho que a gente ainda vai encontrar a medida correta para isso, né? Porque há um tempo atrás se falava, o metaverso tudo vai ser metaverso. Vamos sair do universo real e tudo vai funcionar. E acabou que foi uma grande falácia, né? E eu vou te dizer que desde que eu falava, gente, mas não é possível. Eu estudava aquilo dali, eu falava, gente, Faz mas eu não sentido. vejo. Eu falava, eu não vejo isso, né? Assim, porque quando você começa a ter que encaixar o seu sentido para aquilo fazer sentido, é porque alguma coisa está errada. Quando você fala assim, gente, mas isso aqui realmente isso não vai substituir e tal. No caso da inteligência artificial, eu acho que ela vem já como uma resposta de coisas que já vinham acontecendo. Ela vem para acelerar um processo. Então, assim, dentro do nosso dia a dia, eu acho que, principalmente, ele vai apoiar em muitas frentes.
hoje a gente já trabalha com, desde questões dentro do nosso escritório, que você consegue com isso conseguir. Nós temos equipes muito enxutas, né? Então, ou seja, a inteligência artificial, ela chega para conseguir nos dar respostas, dados, informações e nos permitir tomadas de decisão com muito mais segurança, tendo um grupo tão pequeno. Então, ou seja, você consegue otimizar o seu grupo para, de fato, refletir mais e aliviar muitas das atividades operacionais que hoje você consegue trabalhar com a inteligência artificial para suprir. Então, desde você conseguir usar melhor o potencial do seu time pequeno, dos seus recursos limitados e finitos de investimento, então você consegue ter não só melhores decisores, né, e respostas, e dados, e análises que te permitam melhores decisões estratégicas, o que é fundamental quando você tem poucos recursos humanos e poucos recursos financeiros, então você toma medidas muito mais assertivas. Então tem desde isso até, por exemplo, quando a gente está falando do que o Instituto trabalha. Hoje, o câncer infanto-juvenil é a doença que mais mata de 1 a 19 anos no Brasil. Eu tenho um país de dimensões continentais como o Brasil, em que, por exemplo, né, eu trabalho num programa chamado Programa Diagnóstico Precoce, que ele é focado em capacitação dos profissionais da área da saúde, estudantes da área da saúde, sobre os sinais e sintomas da doença, para que eles possam diagnosticar precocemente e saibam para onde encaminhar as crianças, porque hoje o principal gargalo é o diagnóstico precoce. De cada 10 crianças que têm câncer, 3 estão morrendo sem terem sequer sido diagnosticadas. Então, quando eu tenho uma possibilidade de utilizar a inteligência artificial para ganhar escalabilidade, para responder muitas vezes, até mesmo apoiar nessa questão da suspeição e de um possível, não digo diagnóstico, que você precisa do equipamento, mas para pelo menos você entender se aquela criança está elegível ou não para ir para um hospital porque ela está com uma suspeita forte. E eu conseguia atingir toda a estratégia, por exemplo, de saúde da família pública do país, eu consigo ampliar exponencialmente as minhas chances de cura. Quando eu consigo, por exemplo, utilizar para guiar e para monitorar as crianças para que possam trazer à tona, seja para os pais, seja para os hospitais, como a gente está agora trabalhando no apoio a um aplicativo que mensura e acompanha os sinais vitais e que tem várias perguntas ali que, respondendo sim ou não, ela coloca o nível de prioridade que aquela criança precisa ter e manda um alerta para a família pedindo que ela se encaminhe imediatamente para o hospital, que ela tem 1 hora de janela para chegar naquele hospital para aquela criança não ter uma intercorrência. Então, ou seja, eu estou trabalhando, eu vou diretamente ampliar as chances de cura dessa criança. Eu vou diretamente ter a chance de promover uma qualidade de vida após a cura muito maior, porque de repente ela não vai precisar passar por uma mutilação, ter alguma parte do corpo, né, retirada em função de um tumor, porque ele chegou cedo ou porque ela teve um atendimento e uma intervenção a tempo. Então, ou seja, eu vou permitir uma qualidade de vida após a cura muito melhor. E eu vou conseguir reduzir o nível de incapacidades ou de deficiências que essa criança pode ter. Então, ou seja, considerando o que a gente trabalha e os nossos limites de investimento e um país continental em que eu tenho uma Amazônia totalmente ali, muito mais isolada, então que eu preciso penetrar e alcançar e chegar. Quando eu trabalho a inteligência artificial, ela pode me acelerar muito, trazer escalabilidade, trazer eficiência e reduzir etapas para que eu possa promover o acesso ao tratamento, o acesso ao diagnóstico, remover as barreiras do tratamento e ampliar as chances de cura. Então, eu vejo desde uma contribuição, né, operacional interna, até quando eu penso em mapa de causa e essa cooperação entre países também. Então, eu vejo que a gente tem ali uma potencialidade enorme e hoje a gente está trabalhando em projetos de inovação que tem por base a inteligência artificial justamente para acelerar o processo de suspeição da doença, para dar escalabilidade e para poder até mesmo que no futuro uma própria família consiga levantar a mão e ela mesma alertar que
a doença recorrente, aqueles sintomas recorrentes que estão ocorrendo com seu filho, pode vir a ser câncer e já se encaminhar para a busca de um atendimento, ou seja, você disseminar esse conhecimento amplamente. Então, eu vejo aí diversas oportunidades de ganho. Interessante que você está vendo desde coisas assim muito, não corriqueiras, mas diárias, até uma coisa grandiosa que pode aumentar a escalabilidade do trabalho que você faz no Instituto, né? Super interessante. Bianca, falamos um pouquinho de inteligência artificial, um pouquinho das suas qualidades como profissional, da sua trajetória. E agora eu queria fazer uma pergunta sobre, hoje você tem certeza que você lidera alguns líderes, né, que têm cargos de liderança, né? E você sabe as necessidades que um líder tem no seu dia a dia, além das suas, você consegue ver de outros, né? Mas o que que você enxerga como as grandes competências de um líder do futuro para lidar no mundo com inteligência artificial, para lidar no mundo com diferenças geracionais, com polarizações mais exacerbadas? O que que você vê, além das capacidades que você trouxe, que você tem e usa, que você sempre desenvolveu na sua jornada profissional? O que que você vê que um líder, um futuro líder, né, alguém que ainda não é líder, ou alguém que já está como líder, mas está se estabelecendo naquela posição de líder, né? O que que você vê como competência para que ele prospere no futuro? Bom, eu acho que tem alguns pontos que eu identifico. Um primeiro, sem dúvida nenhuma, eu acho que de competências é autoconhecimento. Eu acho que você ter essa capacidade, né, de auto-perceber e desenvolver essa capacidade de se perceber dentro dos contextos, de perceber as evoluções que são necessárias, de se conhecer, né, de trabalhar esse autoconhecimento, porque quando a gente vê pessoas que às vezes até aspiram por posições de liderança, e normalmente o que falta a elas é essa capacidade do olhar para dentro. Então, elas acham que estão fazendo, não, porque eu entreguei isso, eu entreguei aquilo, entreguei aquilo, entreguei aquilo, e elas sequer entendem que a questão comportamental hoje ela é muito mais significativa para uma posição de liderança do que uma competência técnica, né? Então, essa capacidade de autoconhecimento, de identificar o que você precisa melhorar, de estar disposto a fazer essa jornada interna, que nem sempre é fácil, às vezes é dolorosa, porque normalmente nesse processo de autoconhecimento a gente se defronta com as nossas principais questões como ser humano. Não estou falando só no trabalho. O trabalho reflete muitas das questões que a gente tem como ser humano, né? Que são as nossas questões, os nossos desafios como indivíduos, seja pela nossa história, seja pela nossa estrutura emocional e cognitiva, seja pelas situações às quais a gente foi exposto e a gente carrega isso. Então, eu acho que autoconhecimento e essa disponibilidade de fazer essa jornada, esse mergulho interno, né? E ter essa capacidade de atualização, não técnica, mas de atualização, né, e de desenvolvimento pessoal. Então, acho que isso, sem dúvida. Eu acho que uma outra questão que é fundamental é olhar a capacidade de leitura de cenários. Porque tem, às vezes, você está num ambiente, né, e tem várias coisas acontecendo. E, às vezes, uma coisa que parece pequena pode estar ali, se você consegue fazer uma boa leitura de cenário, você consegue entender a oportunidade que, às vezes, naquele primeiro momento, aquilo não parece ser, mas que pode ser. Ou você consegue fazer uma leitura de tendências, né? Ou você consegue fazer uma leitura vou te falar de futuro, parece quase que uma coisa de astrologia, mas não é. Mas, assim, né? Uma previsão de aonde isso pode chegar. Você consegue coletar os ambientes e entender os perfis das pessoas que estão ali, como você se relacionar e, por exemplo, negociar, às vezes, uma situação que você precisa daquela negociação e que, se você não ler e não pegar aquelas variáveis, você, às vezes, chega ali com uma estratégia e precisa mudar, porque quando você vê o cenário, você vê que ele está totalmente diferente do que você imaginou. Se você não tiver essa capacidade de leitura de cenário, para você identificar essas variáveis todas que estão ali, para você entender as pessoas, entender as dinâmicas das relações, você muitas vezes vai perder bons negócios ou vai perder a capacidade de avançar em qualquer área, seja no terceiro setor, seja na iniciativa privada ou até mesmo numa articulação, né, de governo. Ou seja, você perde essa capacidade de avançar numa negociação. Então, acho que leitura de cenários, a questão do autoconhecimento, de você olhar para dentro, antes até de olhar para fora, e sempre perguntar,
isso aqui está acontecendo, mas qual está sendo a minha contribuição para esse processo acontecer? Ou, né, se a pessoa está se comportando dessa forma, ou estou tendo essa dificuldade com essa pessoa, será que é só com essa pessoa? Ou será que o problema é dessa pessoa? Porque a gente sempre tende a ter a facilidade de identificar o que, né, no outro não nos agrada, mas o que será que na gente também não agrada o outro? E, obviamente, que a empatia e de você empatizar verdadeiramente, que eu acho que é uma palavra que ela tem que ser utilizada com muito cuidado, porque ela pode ser aquela coisa da afinidade, e não tem a ver com afinidade, muito pelo contrário. A empatia é muito mais praticada quando não há afinidade do que quando há afinidade, porque quando existe afinidade, às vezes você nem precisa, porque tem tanta sinergia ali, que você não vai precisar. A empatia é a sua capacidade de se colocar no lugar do outro, principalmente quando o lugar do outro não é o seu. E não tem a ver com o que você pensa, com o que você acredita, mas você entender as razões que motivam, o que move o outro, o que faz ele tomar essa decisão. Então, essa capacidade de empatia sem o romantismo, mas uma capacidade genuína de empatia. Então, acho que esses são alguns, né? É óbvio que uma visão estratégica é importante, é óbvio que está atualizado com o que está acontecendo, participar de muitos meios de discussões em que você está falando de tendências de futuro é fundamental, mas eu acho que esses componentes são os mais essenciais. Legal, gostei. Você trouxe... O primeiro elemento que você trouxe de autoconhecimento pode parecer muito comum para algumas pessoas, mas acredite, não é comum. Não é. A gente trabalha, a gente chega muitas vezes em empresas que têm desafios de fusões ou empresas muito familiares, onde esse autoconhecimento ele é inexistente. Eu sei que é ruim a gente julgar isso, mas ele não existe em alguns líderes. O líder não consegue olhar para ele. A gente tem que trazer o espelho, né? Olhe para a tua equipe, me mostra o que a tua equipe tem. Perfeito. E agora, olhando essa análise que você fez daqui foi brilhante. Agora, olhe para você, como se você fosse o seu próprio supervisor, né? O seu próprio gestor. O que tem aí? Não, tá perfeito, não tem nada. Não existe autoconhecimento. E é muito curioso. O líder do futuro, sem autoconhecimento, ele não vai prosperar. Ele vai bater num teto ali e ali ele vai ficar. Não tem como, né? Recentemente eu ouvi um líder falando que autoconhecimento é uma coisa espiritual. E eu falei, ok, me diga onde que enxergar os seus pontos fortes e seus pontos fracos é algo espiritual. Então, assim, às vezes uma ignorância mesmo sobre o termo. O termo, ele é associado, eventualmente, a alguma coisa religiosa ou filosófica, mas o autoconhecimento é inerente. O que você gosta de comer? Isso é autoconhecimento, né? Então, as suas preferências, as suas qualidades, os seus desafios, os seus vilões, comportamentos que você não quer ter, que eventualmente você tem. Se você não tem consciência deles, você vai repetir, você vai escorregar, né? Então... Seus sabotadores, né? Porque a gente tenta se sabotar com frequência, ou seja, o que faz a gente, né? Por que a gente entra no ciclo da autossabotagem? Então, ou seja, você tem que estar muito atento, com muito autoconhecimento para você. E é uma coisa que você exercita todos os dias. Você trouxe também a habilidade de ler cenários, né, para enxergar oportunidades, entender as dinâmicas das relações. E isso é uma qualidade que você desenvolve na medida que você se torna mais sensível ao ambiente. E às vezes a gente se depara com líderes muito rígidos, muito insensíveis às pessoas e ao ambiente. E você perde a oportunidade, né? Sensibilidade não é uma coisa feminina, sensibilidade não é uma coisa que exige, você tem que nascer com aquilo. Não, você desenvolve essa sensibilidade em perceber, em enxergar coisas que não estão ali presentes, né? Então é um radar, né? Um radar diferenciado aí, né? E a empatia é algo que ainda, eu acho que a humanidade ela vai precisar de alguns séculos para conseguir tornar, do jeito que você colocou aqui, uma empatia verdadeira. Eu adorei isso. Eu achei muito, não vou dizer romântico, mas eu achei empoderador. Quando você realmente consegue ter essa empatia verdadeira, porque você muda até toda essa polarização que está em grande crescente no mundo atual, ela vem por falta de empatia. Sabe? Claro. Não é porque eu como alho que não vou gostar de você que come cebola e vice-versa, sabe? Eu, por exemplo, sou vegetariano há 25 anos. Então, você imagina que há 25 anos eu sofro com um embate. Mas por que você não faz isso? Mas qual o seu problema? Todo mundo come, por que você não come? Eu já fui muitas vezes no McDonald's e eu quero um Big Mac sem carnes.
A atendente, ela teve uma tela azul. Ela falou assim, não processou a informação. Aí, tá bom, vou pedir. Depois, ela pediu, óbvio, que ela deve estar acostumada já, mas no primeiro momento deu uma tela azul. Ou seja, às vezes a empatia ela acontece em elementos pequenos ali no dia a dia e a gente, se não treinar, a tendência é que a gente fique cada vez mais polarizado naquilo que a gente entende no nosso universo, né? Só que o universo é diverso, né? Tem muita diversidade no mundo, né? Se você não está apto a isso, você vai ser um péssimo líder. Essa é a minha visão, Exatamente. né, Com nesse sentido. certeza. Big Mac sem carne não é tão incomum assim, principalmente no Mac Dia Feliz. Então, já te convido para dia 24 de agosto, que é o dia do Mac Dia Feliz, ir no McDonald's e convido aqui a todos para irem ao McDonald's e com carne ou sem carne, pedirem o Big Mac, que vai estar apoiando milhares de crianças e adolescentes com câncer em todo o Brasil. E esse ano aí, R$ 1 de cada Big Mac doado vai ser destinado também à região sul, que a gente está com um fundo de apoio ao restabelecimento das famílias e de recuperação. Então, a gente está com uma equipe trabalhando lá, principalmente segurança alimentar, questão de retorno às escolas, a questão de reempregabilidade. Então, a gente está com um projeto que é uma unidade, vamos dizer assim, que não é focada em oncologia pediátrica, mas a gente entendeu que diante do que o nosso país está vivendo e exercitando a nossa empatia diante, né, de uma situação tão adversa, que o nosso papel era também contribuir e montar com o expertise que a gente tem para a operação já da nossa causa, a gente montar uma operação e prover programas também para restabelecimento e apoio às famílias que estão atravessando ali, né, um dos cenários mais devastadores daí da vida. Então, eu convido todos para o dia 24 de agosto irem ao McDonald's e pedirem seu Big Mac. Legal que você falou isso. Eu ia te perguntar exatamente como que a gente contribui. Você já deu a resposta já, né? Essa é uma das formas, né? Mas o Instituto hoje ele conta com, né? Apesar da gente chamar Instituto Ronald McDonald e todas as pessoas entenderem ou acharem que a gente é mantido pelo McDonald's, isso não é uma verdade. Eu adoraria até que fosse, que a gente não teria o desafio, né, da sustentabilidade, né? E não estaria falando aí de budgets tão dimensionados, mas obviamente o McDonald's é o parceiro fundador e é um grande parceiro, né, para o Mac Dia Feliz, também para os cofrinhos que estão nos restaurantes em que as pessoas podem doar moedas, mas o Instituto ele necessita ali de muitas outras fontes de recurso para fazer um trabalho tão abrangente e tão, né, e de impacto, e um trabalho que é tão custoso assim. Então a gente conta com apoio de empresas, com apoio de pessoas físicas, trabalhamos com eventos de arrecadação, né, e fazemos jantares e eventos que a gente vende cotas para as empresas. Os grandes executivos do Brasil podem se reunir em uma grande noite ali de networking, de trocas e também desfrutar de bons momentos. Então, muitas empresas adquirem para ser um ambiente de negócios e também poderem ali, né, estar com seus fornecedores, com seus clientes e com seus diretores e estarem tendo um momento bacana. Temos doações diretas, né? Temos doações também de insumos, temos também produtos sociais, que é quando a empresa faz algum produto com um percentual revertido para a causa. Então, né, se nós tivermos aí empresas que conectem com a sua estratégia de ESG, que hoje, né, tanto se fala, né, que tem ali o pilar de saúde e bem-estar dentro das suas estratégias, o Instituto também pode estar fornecendo, a gente pode estar fazendo ali um produto social em que um percentual é revertido, né? Ou pensando em algum programa de voluntariado corporativo, doação diretamente por folha de pagamento, ou apoiando algum projeto específico, né? Que a gente chama ali de um apoio, né, de uma campanha capital para algum projeto específico. Então, assim, as possibilidades de apoio são inúmeras. Então, quem quiser conhecer um pouco mais, institutoronald.org.br, lá pode-se fazer uma doação ou pode-se saber como fazer mais. E, obviamente, o Mac Dia Feliz é a nossa campanha carro-chefe. É uma campanha muito importante dentro do nosso calendário. E aí a gente vai realizar ela no dia 24 de agosto. Todos os Big Macs vão estar contribuindo. Legal que você deu. Você deu tantas opções, são tantas formas que, na verdade, só ajuda quem não quer. Imagina, você pode contribuir e participar de uma reunião de negócio. Então, um empresário, um empreendedor que segue a gente, quer conhecer outros que estão com essa visão, né? Pode ajudar. Você deu elementos de SG,
voluntariado, você deu muitas opções, ou seja, realmente é só um olhar, né? Um olhar, às vezes, como você disse, né? Para enxergar uma oportunidade extra, né? Ser um pouco mais empático, verdadeiramente. Então, estamos bem alinhados aí, Bianca. Gostei muito de conversar com você. Eu acho que você une um propósito, acho que você, através como diretor executivo, acho que você une um propósito pessoal a um propósito profissional e ainda há uma causa, né? Uma causa, não só uma empresa, né? Assim, uma causa que é a cura do câncer, contribuir para ir com pacientes que têm câncer infantil. Então, eu acho que você tem um currículo muito interessante, por isso que eu gostei de chamar você para a gente conversar aqui, que eu acho que pode servir de exemplos e ampliar as possibilidades de líderes e de empreendedores de várias áreas. Então, obrigado pela participação, foi muito legal te conhecer e entender o que você faz, o que a tua empresa faz, o Instituto faz. Espero que a gente possa no futuro bater um segundo papo aí. Se tiver algum recado final, fica à vontade. Foi um grande prazer, eu quero agradecer também todos aqueles que quiserem conhecer mais, né, sobre os resultados. O Instituto esse ano está celebrando 25 anos, e aí já foram mais de 400 milhões investidos, apoiados mais de 3 milhões de crianças, e aí quando você fala, né, dessa conexão, como que eu não posso ter, né, aquele propósito vívido dentro de mim, né, quando a gente já conseguiu impactar e cuidar, né, de mais de 3 milhões de crianças diretamente, mais de 10 milhões de crianças indiretamente, né, projetos pelo Brasil todo, de fato é uma missão que me move, que eu convido todos também a conhecerem, a se conectarem. Foi um super prazer, acho que tem várias possibilidades de sinergia, inclusive assim, empreendedores que às vezes a empresa quer se certificar no sistema B e tem que ter essa parte de ESG que é complexa às vezes para a empresa entender, então às vezes as empresas nos contratam para organizar esse modelo de ESG, para desenhar esse projeto, para que elas consigam ser certificadas e a gente consiga fazer aí junto um trabalho, gerar indicadores. Então, esse é o nosso expertise e foi um grande prazer. Acho que a gente tem aí muitas conexões e muitas possibilidades ainda para o futuro. Agradeço muito a oportunidade, foi um prazer enorme. Obrigado aí por apresentar opções, que às vezes os empresários precisam de opções e não têm acesso. Então a gente está aqui com essa função também de mostrar oportunidades de acesso. Muito obrigado pelo papo, Bianca, e até a próxima. Até a próxima, obrigada, tchau, tchau. Esse foi o episódio de hoje. Se você quiser conhecer mais sobre o assunto, sobre todo esse desenvolvimento da mente empreendedora e da mente do líder do futuro, convido você a acessar o meu site gustavooliveira.com.br, que vai te direcionar para todo o trabalho da Upskill e todo o trabalho de desenvolvimento da liderança que a gente faz. Um grande abraço!